Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais TV Arte HD. Começa agora mais um plantão de notícias e você confere conosco. Polícia Federal faz operação contra bolsonaristas radicais suspeitos de organizar atos antidemocráticos. STF retoma julgamento sobre orçamento secreto. MPF pede cassação da chapa de Cláudio Castro por escândalo no CEPERJ e na UERJ. Sirenes são acionadas em Petrópolis por conta de um temporal. Lei impede cobrança de diárias de depósitos sem funcionamento. E ainda as notícias locais e os comentários de Carlos Emir dos Bastidores da Notícia. Você confere tudo agora no Plantão de Notícias. A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira, dia 15, mais de 100 mandados de busca e apreensão contra apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro do PL, suspeitos de organizar atos antidemocráticos. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, e é relacionada às investigações sobre atos antidemocráticos contra o resultado das eleições. Confira as declarações do ministro Alexandre de Moraes em evento recém-acontecido. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal reforçou a segurança ali na área e restringiu o acesso de veículos à esplanada dos ministérios, à Praça dos Três Poderes e ainda em outras vias próximas aos distúrbios. Quanto à situação de José Acácio Cereri Chavante, ele é acusado de condutas ilícitas em atos antidemocráticos. A Polícia Federal informou que Cereri Chavante foi preso e está acompanhado de advogados. A prisão foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 10 dias para garantir a ordem pública. As medidas de responsabilização já adotadas, as que foram adotadas hoje e as que serão adotadas doravante, irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei, da ordem pública, em razão de violência. O Estado Democrático de Direito tem, mais do que o direito, tem o dever de agir. Além dos mandados de prisão, há ordens de bloqueios de contas de investigados, quebra de sigilo bancário e investigações. Segundo a Polícia Federal, a operação foi deflagrada em razão dos bloqueios ilegais em rodovias contra o resultado das eleições atuais. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, retoma o julgamento sobre as emendas de relator do orçamento da União. A prática é conhecida como orçamento secreto. O processo é fruto de ações de inconstitucionalidades movidas pelos partidos PSB, PSOL, PV e Cidadania. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje, mas não concluiu, o julgamento das ações que questionam a legalidade das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. O único voto proferido foi o da relatora, ministra Rosa Weber, que criticou a falta de transparência e de critérios objetivos para a realização das despesas. Segundo ela, o mecanismo representa uma violação direta do direito de acesso à informação. O chamado orçamento secreto surgiu em 2019 a partir de uma reformulação das emendas parlamentares. A medida deu ao relator o poder de liberar recursos do orçamento a pedido de deputados e senadores. Mas, da forma como é hoje, não é possível identificar quem são os parlamentares beneficiados pela medida. Em função disso, 3 partidos, o PSOL, PSB e Cidadania, acionaram o Supremo para decidir se a liberação desses recursos fere ou não a Constituição. O julgamento deve continuar amanhã.
Sirenes são acionadas em Petrópolis por conta de um temporal. Na cidade de Petrópolis, os temporais voltaram a castigar a região serrana. Sirenes de várias localidades foram acionadas. A Defesa Civil foi acionada em 7 ocorrências. A Rua Coronel Veiga, próxima ao centro da cidade, ficou interditada e houve recomendação para que o comércio do centro fechasse por volta de 1h30 da tarde. No Valparaíso, este homem não conseguiu sair do trabalho. Não tem nem como sair do serviço, ó. Se aqui em cima, ali embaixo deve estar como? Avenida Portugal, aqui em cima. Na Rua do Imperador, no centro, o nível do rio chegou bem perto da pista. No Bingen, trechos da Avenida Paulo Hervé ficaram sem qualquer possibilidade de trânsito. Em outros pontos da cidade, alguns motoristas se aventuraram. Embora a prefeitura não tenha registrado deslizamentos, neste ponto da Rua Teresa, o barro desceu para a pista. Ao final do pé d'água, os funcionários da Condep, a Companhia de Limpeza Urbana, tiveram muitos pontos para limpar. A chuva assusta os moradores que viveram o trauma de 2 tragédias no início do ano. 2 chuvas muito fortes que mataram centenas de pessoas. Muitas obras de reparo dos estragos de janeiro e fevereiro não foram concluídas. A prefeitura também disse ter realizado ações de dragagem e limpeza de bueiros, 13 mil vistorias por meio da Defesa Civil e informou ter concedido aluguel social para mais de 4 mil famílias desabrigadas no início do ano. Na semana passada, a Justiça determinou o bloqueio de 2 bilhões de reais nas contas do governo do estado para a reconstrução de Petrópolis, verba que deve ser empregada em 130 obras na cidade. O bloqueio foi o resultado de 26 ações do Ministério Público em atenção a Petrópolis. Bom, com isso, a cidade continua em estado de alerta da Defesa Civil. E uma lei impede cobrança de diárias de depósitos sem funcionamento a partir de agora. Quem tiver o carro rebocado para um depósito da prefeitura não vai mais pagar dias em que o local fica fechado. A lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e impede a cobrança tributária de diárias nos dias de fechamento total ou parcial desses depósitos públicos. A lei foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e impede a cobrança tributária de diárias nos dias de fechamento total ou parcial do depósito público. Então, se o veículo for rebocado no fim de semana, quando o proprietário não consegue fazer a retirada, já não vai pagar por esses dias. E a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio pediu nesta quarta-feira a inelegibilidade e a cassação da chapa eleita do governador Cláudio Castro do PL. Ele é acusado de abuso de poder político e econômico e de conduta vedada a agente público no escândalo das contratações secretas em ano eleitoral para a Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio, CEPERJ, e para os programas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O Ministério Público Federal também pediu a cassação e inelegibilidade do vice-eleito Tiago Pampolha, do deputado eleito Rodrigo Bacelar do PL e atual secretário estadual de governo favorito na corrida pela presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, em 2023. E de mais 9 pessoas na lista, há 6 secretários ou ex-secretários de Cláudio Castro. A representação, com cerca de 100 páginas, afirma que eles foram favoritos na contratação da Secretaria de dezenas de cabos eleitorais, em prejuízo e em desigualdade clara, se comparados aos adversários no pleito. E Copacabana anuncia a volta da Festa da Virada. Depois de 2 anos sem shows, a festa de Ano Novo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, voltará a ter apresentações musicais. Os detalhes do evento foram divulgados ontem, no dia 14. Confiram. A tradicional queima de fogos vai durar 12 minutos e o céu de Copacabana será iluminado com mais de 20 mil efeitos visuais, alguns inéditos aqui no Brasil. O cantor Zeca Pagodinho vai ser a grande atração da Festa da Virada.
que também vai contar com shows de Isa, Alexandre Pires e da bateria da Escola de Samba Grande Rio, a atual campeã do Carnaval Carioca. O evento vai ser transmitido ao vivo pela internet. A Prefeitura também vai promover festas em outros 8 bairros do Rio de Janeiro. O custo total dos eventos deve chegar a 30 milhões de reais. As despesas serão pagas por patrocinadores e pela Prefeitura. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Já de volta à nossa programação jornalística, você confere agora as notícias locais com Maurício Aragão e os comentários de Emir Laranjeiras, que segue falando então sobre os bastidores da notícia e da política. Está começando mais um Bastidores da Notícia. E hoje nós vamos falar do Rio de Janeiro. MP eleitoral entrou com pedido de cassação e impugnação da chapa do governador Cláudio Castro por causa daquelas denúncias que aconteceram ano passado no FEPERJ e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Dentro dessa denúncia, há supostos crimes, né, de corrupção com funcionários fantasmas, mas que nada foi provado ainda. São supostas denúncias que já foram esclarecidas segundo o governador, mas que o MP está entrando com essa ação. Na ação do MP também consta vários deputados, é uma lista extensa, dos deputados que supostamente foram favorecidos pelo esse sistema da UERJ e do FEPERJ. É o Bacelar, o Rodrigo da Silva Bacelar, Gutenberg de Paula Fonseca, Leonardo Vieira, Áureo Lima Moreira Ribeiro, Bernardo Chinrossi, Alan Borges, Max Lemos, Marcos Vinícius, Patrick Elber e Daniele Cristina Ribeiro Barros. O que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas como em todo o Brasil, são esses movimentos judiciais para tentar desmontar a direita no Brasil todo. Isso, o que acontece em Brasília, então não tem como você desvincular uma coisa da outra, porque o que está acontecendo em Brasília
na perseguição do ministro Alexandre de Moraes e nos atos que ele de arbitrariedade, tem reflexo em toda a cadeia judicial. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é que tudo o que os opositores da direita entram com ação são respondidos rapidamente. Então, existe uma perseguição aos apoiadores do presidente Bolsonaro, isso é claro. Já entraram em Brasília também com a cassação, um pedido de impugnação nos mandatos, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia. Entraram também agora com abuso de poder econômico, pedido de investigação para a cassação da chapa do presidente Jair Bolsonaro. O pedido do desembargador do TSE, o Benedito Gonçalves, aquele que chegou no ouvido do Alexandre de Moraes na diplomação do Lula e falou: missão dada é missão cumprida. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma total inversão de valores, aonde não importa a verdade ser esclarecida, o que importa é tocar em frente a narrativa. E isso está acontecendo no Brasil, está reverberando em todo o estado do Rio de Janeiro também. Essa ação do MP, que já tentaram antes impugnar as contas, aprovaram as contas com ressalva, mas foram aprovadas as contas de campanha do governador Cláudio Castro, porque o candidato concorrente dele, que perdeu no primeiro turno, o Marcelo Freixo, é ligado a quem? Então, o que nós estamos vendo no Rio nada mais passa de um reflexo do que está acontecendo no Brasil, de perseguição judiciária, ativismo judicial em cima dos apoiadores de Bolsonaro. Esse caso, espero, será esclarecido, é claro, mas temos que ficar atento, porque eles vão usar de todas as armas possíveis para desmontar a nova direita que surgiu aqui no Brasil. Carlos Emir Laranjeiras, para a Rede TV+, TV Arte, HD. Na programação local, você confere as seguintes manchetes. Magé inicia programação especial de Natal. Prefeituras de Teresópolis e Petrópolis anunciam o 13º dos servidores. Rio das Ostras tem mais um pedal solidário. O município de Teresópolis anunciou o pagamento do 13º salário dos servidores municipais para a próxima terça-feira, dia 20. Segundo a nota divulgada pelo governo municipal, a administração cumpre assim o compromisso com o servidor público pelo 5º ano consecutivo. Diz ainda a nota que serão injetados mais de 27 milhões de reais na economia local. Já os servidores aposentados e ativos do município de Petrópolis receberão até um pouco antes, já nesta sexta-feira, dia 16. A Prefeitura divulgou que o pagamento dos 50% restantes do 13º salário será pago aos cerca de 11 mil servidores municipais neste dia 16. A Prefeitura de Petrópolis já havia antecipado, como sugere a nota, os 50% relativos ao 13º. Esse domingo, dia 18, em Rio das Ostras, será dia de exercitar o corpo e a solidariedade. Mais um pedal solidário saindo da Lagoa de Iriri, percorrendo um longo caminho até a Praça do Trem, no distrito de Rocha Leão, e voltando para o centro da cidade. A concentração começa às 7 horas e a largada é prevista para 8h30 da manhã. Para participar, basta colaborar com 1 quilo de alimento não perecível. Outras informações você confere nas redes sociais da Prefeitura. E nesta quinta-feira, meu amigo Antônio Alexandre, a partir das 19 horas, acontece o lançamento, a cerimônia de abertura do Natal Magia Luz 2022. O evento que acontece na Vila Natalina, em Pau Grande, no 6º Distrito, terá a participação do canal Vozes da Educação, Parada Natalina, apresentações de Marques Freitas, Ângela Aguiar e Ingrid Souza.
Vale lembrar que a programação continuará durante os próximos dias, com shows sexta, sábado e domingo naquele espaço. Além disso, a Prefeitura implementa a partir do dia 18 a decoração de Natal em todos os distritos da cidade. Vamos agora à situação climática da região sudeste. Temperaturas em elevação podem fazer os termômetros chegarem aos 30 graus no Rio de Janeiro. Confira as previsões com Clima-Tempo. O intenso corredor de umidade conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, provoca chuva volumosa em áreas do norte de Minas e também do Espírito Santo no decorrer dos próximos dias. Em todas essas áreas escuras aqui do mapa, tem potencial para elevados volumes acumulados. Serão pelo menos 10 dias de chuvas bastante intensas e significativas. Portanto, o potencial para alagamentos e deslizamentos é bastante elevado no norte do Espírito Santo e também no norte de Minas Gerais. Tempo firme apenas nestas áreas mais claras, entre o Rio de Janeiro e o estado de São Paulo. As temperaturas nesta quinta-feira ficam na casa de 25 graus em Belo Horizonte, 27 na capital paulista e até 30 graus no Rio de Janeiro. Chuvas e alagamentos podem causar surtos de leptospirose e nesses tempos chuvosos é importante se prevenir contra doenças contagiosas. Acompanhe essa matéria. Condições sanitárias precárias combinadas com a presença de ratos aumentam os casos de leptospirose, doença infecciosa transmitida pelo contato ou ingestão de água contaminada pela urina dos roedores infectados com a bactéria Leptospira. No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, ou seja, uma doença que está sempre presente em grupos da população. E na época das chuvas, o risco de contaminação aumenta muito, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, por causa das enchentes, das condições inadequadas de saneamento e a alta infestação de roedores infectados. Essa bactéria precisa de umidade para sobreviver. Então, locais que têm locais alagados, locais na época de chuva aumenta esse risco, né? Trabalhadores que trabalham em locais de limpeza de esgoto, por exemplo, que então sempre vai ter umidade nesse local e são locais que têm infestação de roedores. Então, o risco nesses locais aumenta bastante. O intervalo de tempo entre a transmissão da doença e o início dos sinais e sintomas pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição às situações de risco. Em aproximadamente 15% dos pacientes, a leptospirose ocorre de maneira grave. Os principais sintomas da fase precoce são febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite, náuseas e vômitos. O diagnóstico específico é feito a partir de exame de sangue. Para os casos leves, o atendimento é ambulatorial, mas nos casos graves, o paciente precisa ser internado. O SUS oferece todo o suporte. Flamengo fecha com o lateral Ayrton Lucas. A gente começa com novidades no Flamengo. O time acertou com o lateral esquerdo Ayrton Lucas. No Vasco, Yuri Lara sai e Nenê fica até o fim do Carioca. O Flamengo acertou o passe de Ayrton Lucas. O lateral esquerdo chegou à Gávea em março deste ano, emprestado pelo Spartak Moscou até o fim deste ano. Agora, o rubro-negro terá direito a 100% dos direitos econômicos de Ayrton Lucas por 4 temporadas. Para isso, vai ter que pagar ao clube russo 7 milhões de euros, ou quase 40 milhões de reais. No Vasco tem gente de saída. Novidade do Cruz Maltino, na última temporada, o volante Yuri Lara recebeu proposta do Yokohama do Japão e decidiu não renovar o vínculo com o gigante da colina. E o ídolo Nenê ainda quer fazer história no Vasco. O jogador de 41 anos renovou com o clube até o fim do Campeonato Carioca, com possibilidade de renovação até o fim do ano. E essas foram as principais notícias da semana. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você, amigo telespectador, a nossa equipe técnica e a todos que nos acompanham através do canal 57 da SumiCity e pelas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima edição.
Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.